O livro de Zacarias, capítulo 1. No 8º mês, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, o profeta, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, aos quais os primeiros profetas clamavam, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Desviai-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas eles não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos, os quais ordenei aos meus servos, os profetas, não alcançaram os vossos pais? E eles voltaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos pensou em fazer a nós, de acordo com os nossos caminhos, e segundo as nossas obras, assim ele tratou conosco. Aos 24 dias do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, o profeta, dizendo: Eu vi à noite, e eis que vi um homem que cavalgava sobre um cavalo vermelho, e ele se pôs entre as murtas que estavam abaixo, e atrás dele havia cavalos vermelhos, salpicados e brancos. Então eu disse: Ó meu Senhor, o que são estes? E o anjo que falava comigo me disse: Eu te mostrarei o que estes são. E o homem que estava entre as murtas respondeu e disse: Estes são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra para lá e para cá. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: Nós já percorremos a terra, para lá e para cá, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste indignado estes 70 anos? E o Senhor respondeu ao anjo que falava comigo com palavras boas e palavras consoladoras. Então o anjo que falava comigo disse-me: Clama, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu zelo por Jerusalém e por Sião com muito grande zelo. E estou muito descontente com os pagãos que estão em descanso, porque eu estava um pouco descontente, mas eles ajudaram a espalhar a aflição. Portanto, assim diz o Senhor: Eu voltei a Jerusalém com misericórdias. Minha casa será edificada nela, diz o Senhor dos Exércitos, e um cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: As minhas cidades, através da prosperidade, ainda se espalharão, e o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Então eu levantei os meus olhos, e eis que vi 4 chifres. E disse ao anjo que falava comigo: Que são estes? E ele me respondeu: Estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse: Que vêm estes fazer? E ele falou, dizendo: Estes são chifres que dispersaram Judá, de modo que nenhum homem ergueu a sua cabeça. Estes, pois, vieram para amedrontá-los, para derrubar os chifres dos gentios, que levantaram o seu chifre sobre a terra de Judá para dispersá-la. Capítulo 2. Eu levantei os meus olhos novamente, e vi, e eis um homem com um cordel de medir em sua mão. Então eu disse: Para onde vais? E ele me disse: Medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura, e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e um outro anjo lhe saiu ao encontro. E disse-lhe: Corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros por causa da multidão de homens e gados que nela haverá. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e serei a glória no meio dela. Saiam, e fujam da terra do norte, diz o Senhor, pois vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Escapa tu, ó Sião, que habitas com a filha de Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis que levantarei a minha mão sobre eles, e serão um despojo para os seus servos, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. Canta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e escolherá Jerusalém novamente. Cala-te, ó toda a carne, diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa habitação. Capítulo 3.
E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé, à sua direita para se lhe opor. E o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava de pé diante do anjo. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai estas roupas sujas dele. E a ele lhe disse: Eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outra vestimenta. E eu disse: Coloquem uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Então colocaram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no com trajes, e o anjo do Senhor estava perto. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, então tu também julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar para andar entre esses que ficam aqui. Ouve, pois, ó Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens admiráveis. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Observai a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre uma pedra estarão 7 olhos. Eis que gravarei a sua inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e removerei a iniquidade daquela terra em um só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada homem convidará o seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Capítulo 4. E o anjo que falava comigo veio novamente, e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: O que vês? E eu disse: Eu olhei, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, com um vaso no seu topo, e com 7 lâmpadas sobre ele, e 7 canudos para 7 lâmpadas que estão no seu topo. E 2 oliveiras junto a ele, uma do lado direito do vaso, e a outra do lado esquerdo. Então respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: O que é isto, meu senhor? Então o anjo que falava comigo respondeu e disse-me: Não sabes o que é isto? E eu disse: Não, meu senhor. Então ele respondeu e falou-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel te tornarás uma planície, e ele trará a pedra angular com brados e clamores. Graça, graça a ela. Ademais, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel estabeleceram a fundação desta casa. As suas mãos também a finalizarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos enviou-me a vós. Pois quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois eles se alegrarão, e verão o prumo na mão de Zorobabel com aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor, que percorrem a terra de um canto para outro. Então respondi, dizendo-lhe: O que são essas 2 oliveiras do lado direito e esquerdo do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse: O que são esses 2 ramos de oliveira que, através de 2 canos dourados, escorrem de si o óleo dourado? E ele me respondeu e disse: Não sabes o que é isso? E eu disse: Não, meu senhor. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Capítulo 5. Então me virei, levantei os meus olhos, e olhei, e eis que vi um rolo voador. E ele me disse: O que vês? E eu respondi: Eu vejo um rolo voador. O seu comprimento é de 20 covados, e sua largura de 10 covados. Então disse-me: Esta é a maldição que avança pela face de toda a terra. Pois todo aquele que rouba será cortado conforme está de um lado, e todo aquele que jura será cortado conforme está do outro lado. Eu a farei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa daquele que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Então o anjo que falava comigo saiu, e disse-me: Levanta agora os teus olhos, e vê o que é isto que sai. E eu disse: O que é isto? E ele disse: Isto é um efa que sai. Ele disse ainda: Este é o seu aspecto em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e isto é uma mulher que se assenta no meio do efa. E ele disse: Esta é a perversidade. E a lançou dentro do meio do efa, e lançou o peso de chumbo sobre a boca deste. Então levantei os meus olhos, e olhei, e vi que saíram 2 mulheres, e o vento estava nas suas asas, pois tinham asas como as de uma cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde elas levam o efa? E ele me disse: Para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. E ela será estabelecida, e ele será colocado sobre a base dela. Capítulo 6. Quando me virei, levantei os meus olhos, e olhei, e eis que saíam 4 carruagens de entre 2 montes,
e os montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem havia cavalos vermelhos, e na segunda carruagem, cavalos pretos. E na terceira carruagem, cavalos brancos, e na quarta carruagem, cavalos malhados e baios. Então eu respondi e disse ao anjo que falava comigo: O que é isto, meu senhor? E o anjo respondeu e disse-me: Estes são os 4 espíritos dos céus, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Os cavalos pretos que estão lá saem para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os baios saíram adiante, e procuraram ir de modo a percorrer a terra de um canto a outro. E ele disse: E depois, percorrei a terra de um canto a outro. Então eles percorreram a terra de um canto a outro. Então ele me chamou, e falou-me, dizendo: Eis que esses que vão para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Toma daqueles do cativeiro, até de Eldai, de Tobias e de Gedaías, que vieram de Babilônia, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Então toma prata e ouro, e faze coroas, e coloca-a sobre a cabeça de Josué, filho de Josadaque, e sumo sacerdote. E fala-lhe, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é o Renovo. Ele crescerá do seu lugar, e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a glória. Ele se assentará e governará sobre o seu trono. Ele será sacerdote sobre o seu trono, e haverá conselho de paz entre os dois. E as coroas serão para Elém, e para Tobias, e para Gedaías, e para En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão, e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. E isto só acontecerá, se diligentemente obedecerdes à voz do Senhor vosso Deus. Capítulo 7. E sucedeu que, no 4º ano do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. Quando eles enviaram à casa de Deus Sarezer e Regem-Meleque, e seus homens, para orarem diante do Senhor, e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, e aos profetas dizendo: Devo chorar no 5º mês, separando-me, como tenho feito por tantos anos. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Fala a todo o povo desta terra, e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes e lamentastes, no 5º e no 7º mês, durante aqueles 70 anos, foi mesmo para mim que jejuastes. E quando comestes, e quando bebestes, não comestes para vós mesmos e bebestes para vós mesmos. Não devias ouvir as palavras que o Senhor clamou através dos primeiros profetas, quando Jerusalém era habitada e próspera, com as cidades ao redor dela, quando homens habitavam o sul e a planície. E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, e mostrai misericórdia e compaixão cada homem para com seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nenhum de vós intenteis o mal contra o seu irmão em seu coração. Mas eles se recusaram a escutar, deram as costas, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviará pelo seu Espírito através dos primeiros profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eu os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi assolada atrás deles, de modo que nenhum homem passava ou retornava, porque eles tornaram a terra agradável em desolação. Capítulo 8. Novamente a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu zelei por Sião com grande zelo, e tive ciúmes dela com grande fúria. Assim diz o Senhor: Retornarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Velhos e velhas ainda habitarão nas ruas de Jerusalém, e cada homem com seu cajado na sua mão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade estarão cheias de meninos e meninas, que brincarão nas suas ruas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se isto for maravilhoso aos olhos do remanescente deste povo nesses dias, deveria também ser maravilhoso aos meus olhos. Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do leste e da terra do oeste. E eu os trarei, e habitarão no meio de Jerusalém. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Fortalecei as vossas mãos,
vós que ouvistes nestes dias estas palavras da boca dos profetas, que estivestes no dia em que o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos foi estabelecido, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não havia salário para o homem, nem salário para os animais. Nem havia paz para aquele que saía ou entrava por causa da aflição, porque eu incitei todos os homens, cada qual contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o resíduo deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Pois a semente será próspera, a videira dará o seu fruto, e o solo dará o seu acréscimo, e os céus darão o seu orvalho, e farei o remanescente deste povo possuir todas estas coisas. E acontecerá que, assim como fostes uma maldição entre os pagãos, ó casa de Judá e casa de Israel, então eu vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, mas fortalecei as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei em castigar-vos, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Então voltei a pensar nestes dias em fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada homem com seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu vizinho, nem ameis o juramento falso. Pois todas estas coisas eu odeio, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º, serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades alegres. Amai, portanto, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa orar diante do Senhor, e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Sim, muitos povos e nações poderosas virão para buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém, e para orar diante do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias sucederá que 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na orla das vestes daquele que é um judeu, dizendo: nós iremos contigo, pois ouvimos que Deus está contigo. Capítulo 9. O peso da palavra do Senhor na terra de Adraque, e Damasco será o seu descanso, quando os olhos do homem, e de todas as tribos de Israel, se voltarem para o Senhor. E também Amate fará fronteira lá, Tiro e Sidom, embora sejam sábias. E Tiro edificou para si uma fortaleza, e acumulou prata como a poeira, e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a destituirá, e ferirá o seu poder no mar, e ela será devorada pelo fogo. Ascalon o verá e temerá, Gaza também o verá, e terá grande dor, assim como Ecrom, pois a sua expectativa será envergonhada, e o rei perecerá desde Gaza, e Ascalon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod, e eu cortarei o orgulho dos filisteus. E tirarei o seu sangue pela sua boca, e as suas abominações de entre os seus dentes. Mas aquele que remanescer será para o nosso Deus, e ele será como um governador em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E acamparei ao redor da minha casa, por causa do exército, por causa daquele que passa, e por causa daquele que retorna. E nenhum opressor passará mais por eles, porque agora vi com os meus olhos. Regozija-te muito, ó filha de Sião, aclama, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, ele é justo e tem a salvação, humilde, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E eu cortarei a carruagem de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será quebrado. E ele proclamará paz aos pagãos, e o seu domínio será de mar a mar, e dos rios até as extremidades da terra. E também quanto a ti, por causa do sangue do teu pacto, libertei os teus prisioneiros do buraco, onde não há água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Hoje declaro que vos darei em dobro. Quando eu tiver dobrado Judá para mim, preenchido o arco com Efraim, levantado os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e tiver feito de ti como a espada de um homem poderoso. E o Senhor será visto sobre eles, e sua flecha sairá como um relâmpago, e o Senhor Deus soprará a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos Exércitos os defenderá, e eles devorarão e subjugarão com pedras da funda. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e se encherão como bacias e como os cantos do altar. E o Senhor seu Deus os salvará naquele dia, como ao rebanho do seu povo, pois serão como as pedras de uma coroa, levantados como uma insígnia sobre a sua terra. Pois, quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua beleza. O trigo tornará os jovens alegres, e o vinho novo, as donzelas. Capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serodia. Então o Senhor fará nuvens claras, e dar-lhes-á chuvas abundantes, a cada grama do campo. Porque os ídolos falam vaidade,
e os adivinhos veem mentira, e contam sonhos falsos. Eles consolam em vão, por isso seguiram o seu caminho como ovelhas. Foram afligidos, porque não havia pastor. A minha ira se acendeu contra os pastores, e puni os bodes. Pois o Senhor dos Exércitos visitou o seu rebanho, a casa de Judá, e fez deles como seu cavalo gracioso na batalha. Dele surgiu a esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele sairá todo o opressor. E serão como homens poderosos, que pisam os seus inimigos na lama da rua, durante a batalha. E eles lutarão porque o Senhor é com eles, e os cavaleiros sobre os cavalos serão confundidos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e eu os trarei novamente para estabelecê-los, porque tenho misericórdia deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um homem poderoso, e seu coração se alegrará como pelo vinho. Sim, e seus filhos o verão, e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu assobiarei para eles, e os ajuntarei, porque eu os redimi, e se multiplicarão como antes se multiplicaram. E os semearei por entre os povos, e se lembrarão de mim em terras distantes, e viverão com seus filhos, e voltarão. Eu também os farei voltar da terra do Egito, e os ajuntarei da Síria, e os trarei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará pelo mar com aflição, e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas do rio se secarão, e o orgulho da Síria será derrubado, e o cetro do Egito partirá. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão para cima e para baixo no seu nome, diz o Senhor. Capítulo 11. Abre as tuas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os teus cedros. Geme, ó cipreste, pois o cedro caiu, porque os poderosos são destruídos. Geme, ó carvalhos de Bazã, pois a floresta densa é derrubada. Há uma voz de uivo dos pastores, pois sua glória foi destruída. Uma voz de bramido dos filhos de leões, pois o orgulho do Jordão foi destruído. Assim diz o Senhor meu Deus: alimenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não se têm por culpados, e aqueles que as vendem dizem: bendito seja o Senhor, pois estou rico, e os seus próprios pastores não têm piedade delas. Por isso não terei mais piedade dos habitantes da terra, diz o Senhor. Mas, eis que entregarei os homens, cada um, na mão do seu vizinho, e na mão do seu rei, e eles ferirão a terra, e da mão deles eu não os livrarei. Eu alimentarei as ovelhas da matança, até vós, ó pobres do rebanho. E tomei para mim 2 varas, a uma chamei beleza, e a outra chamei união, e alimentei o rebanho. E também cortarei 3 pastores em um mês, e minha alma enojou-se deles, e suas almas também me abominaram. Então eu disse: não vos alimentarei mais. Aquela que morrer, morra. A que for cortada, seja cortada. E que o resto coma cada uma carne da outra. E tomei a minha vara, beleza, e a cortei em pedaços, para quebrar o meu pacto, que tinha feito com todo o povo. E foi quebrada naquele dia. E assim os pobres do rebanho, que esperavam por mim, souberam que isto era a palavra do Senhor. E eu lhes disse: se achardes bom, dai-me meu preço, se não, deixai-o. E pesaram o meu preço, 30 peças de prata. E o Senhor me disse: lança isto ao oleiro, um belo preço pelo qual me avaliaram. E tomei as 30 peças de prata, e os lancei ao oleiro na casa do Senhor. Então cortei em pedaços a minha outra vara, união, para quebrar a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor disse-me: toma ainda para ti os instrumentos de um pastor tolo. Porque, eis que levantarei um pastor na terra que não visitará aquelas que estão perdidas, nem buscará a pequena, e nem curará a que está ferida, nem alimentará a que está de pé. Mas comerá a carne da gorda, e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor ídolo, que abandona o rebanho. A espada estará sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço se secará completamente, e o seu olho direito se escurecerá completamente. Capítulo 12. O peso da palavra do Senhor sobre Israel. Diz o Senhor, o que estende os céus, e que estabelece o alicerce da terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma taça de tremor para todos os povos ao redor, quando estiverem no cerco contra Judá e contra Jerusalém. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que a carregarem serão cortados em pedaços, embora todo o povo da terra se reúna contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto cada cavalo, e de loucura o seu cavaleiro, e abrirei os meus olhos sobre a casa de Judá, e ferirei cada cavalo do povo com cegueira. E os governadores de Judá dirão em seus corações: os habitantes de Jerusalém serão a minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia farei que os governadores de Judá sejam como um braseiro ardente no meio da floresta, e como uma tocha de fogo em uma faixa,
e consumirão a todos os povos em redor, à direita e à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém. O Senhor salvará as tendas de Judá primeiramente, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se exaltem sobre Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, e aquele que for o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas derramarei sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo seu único filho, e estarão em amargura por ele, como aquele que está em amargura pelo seu primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. E a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas esposas à parte, e a família da casa de Natã à parte, e suas esposas à parte. A família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A família de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Todas as famílias que restarem, cada família à parte, e suas esposas à parte. Capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, para o pecado e para a imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que cortarei os nomes dos ídolos da terra, e nunca mais serão lembrados, e também removerei os profetas e o espírito da impureza da terra. E acontecerá que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: Tu não viverás, porque falas mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando ele profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem se vestirão mais de manto de pelos para enganarem. Mas ele dirá: Não sou profeta, sou lavrador, porque um homem me ensinou a apacentar gado desde a minha mocidade. E alguém lhe dirá: Que feridas são estas nas tuas mãos? Então ele responderá: Estas são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Desperta, ó espada, contra o meu pastor, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas se espalharão. Eu voltarei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão cortadas, e morrerão, mas a terceira será deixada. E farei passar a terceira parte pelo fogo, e a refinarei como a prata é refinada, e a provarei, como o ouro é provado. Eles invocarão o meu nome, e eu os ouvirei. Direi: É meu povo. E eles dirão: O Senhor é o meu Deus. Capítulo 14. Eis que o dia do Senhor vem, e os teus despojos serão divididos no meio de ti. Pois ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres violentadas, e metade da cidade será levada para o cativeiro, e o restante do povo não será tirado da cidade. Então o Senhor sairá, e lutará contra aquelas nações, como ele lutou no dia de batalha. E os seus pés estarão, naquele dia, sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o leste. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o leste e para o oeste, e haverá um grande vale, e metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis para o vale dos montes, porquanto o vale dos montes chegará até Azel. E, sim, fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E o Senhor meu Deus virá, e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia, que não haverá luz, nem escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite. Mas acontecerá que ao cair da noite estará claro. E acontecerá naquele dia que águas vivas sairão de Jerusalém, metade delas para o mar anterior, e metade delas para o mar posterior. No verão e no inverno isso acontecerá. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um Senhor, e seu nome será um. Toda a terra se tornará em planície, desde Geba até Rimom, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada, e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. E homens habitarão nela, e não haverá mais destruição, pois Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que lutaram contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá enquanto ainda sobre os seus pés, e seus olhos apodrecerão nas suas covas, e a sua língua apodrecerá dentro de suas bocas. E acontecerá naquele dia que haverá um grande tumulto da parte do Senhor entre eles, e cada um pegará na mão do seu vizinho, e cada um levantará a mão contra o seu vizinho. E Judá também lutará em Jerusalém, e a riqueza de todos os pagãos será reunida ao redor,
ouro e prata e roupas em grande abundância. Assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelôs e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem nessas tendas, como esta praga. E acontecerá que, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma dentre todas as famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não haverá chuva sobre ela. E se a família do Egito não subir, nem vier, não virá sobre ela chuva. Haverá a praga com a qual o Senhor ferirá os pagãos que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Esta será a punição do Egito, e a punição de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia haverá sobre as campainhas dos cavalos santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, cada panela em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozinharão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Fim do livro de Zacarias.